Olá, queridos, olá, queridas, graça, paz e misericórdia da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo precioso Espírito Eterno que bondosamente Ele fez habitar em nós. Tudo bem com vocês? Que maravilha! Muito feliz por poder estar compartilhando com vocês verdades maravilhosas da perfeita e boa palavra de Deus. E aí? Está sendo edificante para você? Eu quero agradecer a todos vocês que têm passado por aqui, têm assistido os vídeos, deixado o seu like, o seu comentário, os inscritos do canal. Vamos chegar, inclusive, ainda esse ano de 2024 a 100 inscritos. Em nome de Jesus, eu creio, se você me ajudar, nós vamos chegar lá, tá bom? Estamos aqui para compartilhar mais um esboço. Eu estou gravando essa mensagem no dia 13 de dezembro, exatamente às 16 horas e 40 minutos. E logo assim que gravar, já vou publicar. Então você já está assistindo o vídeo publicado, como não posso gravar ao vivo, sem nenhuma edição, da maneira que Deus nos concedeu, estamos passando para vocês, como a gente tem falado em todos os demais vídeos. Sem perca de tempo, para o vídeo não ficar muito comprido, vamos fazer uma oração e ir para mais um Construindo e Compartilhando, essa série que visa lhe ajudar, você pregador, pregadora, dirigente, pastor, pastora, você que tem a missão nobre, a incumbência de pregar a palavra de Deus, ajudar você a ter um entendimento aberto, um caminho a prosseguir, iluminar sua mente, nortear você ou, quem sabe, ajudá-lo a produzir sua própria mensagem. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela tua bondade, graça e misericórdia, pelo teu grande amor com que nos amou, por nos ajudar a usar os recursos do tempo presente para alcançar vidas para a glória do teu nome. Que as vidas que aqui estão sejam abençoadíssimas por meio da tua palavra. Que os pregadores e pregadoras que por aqui passarem sejam bem-sucedidos, meu Pai, por honrarem mais um recurso que o Senhor deixa à disposição. Quero te pedir, meu Pai, que nós consigamos continuar produzindo conteúdos e compartilhando com o teu povo, com os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. No vídeo anterior, onde nós compartilhamos o esboço Faz Forte Alcançado, eu falei e vou repetir aqui sobre a proposta de, em breve, ministrar um seminário para liderança, né? Vou dar um nome ainda, Deus vai me iluminar, mas já comecei a separar os temas quentíssimos que vão ajudar no exercício da sua liderança e em breve estará disponível aqui nesse canal, o canal Construindo e Compartilhando, um canal secundário que criei, mas eu tenho meu canal principal com mais de 2.000 inscritos, né? Que é o canal Ministério Sustentando o Próximo, Pastor Max Douglas. Se você não é inscrito, não conhece, vai lá, tem muita mensagem de Deus para você ouvir, para a glória do nome de Jesus. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela para mais um esboço e hoje nós vamos falar, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o tema Não é o que pode, mas sim o que precisa. Olha que tema interessante. Olha que tema empolgante. Meus irmãos, eu gostaria de lhes transmitir a palavra de Deus sobre o tema Não é o que pode, mas sim o que precisa. Ou quem sabe você falaria bonito, como o pastor Gilmar Santos, né? Quero lhes trazer a mensagem divina, vinculando ao tema Não é o que pode, mas sim o que precisa. Oh, aleluia! Brincadeiras à parte, para descontrair um pouquinho, vamos então a esse esboço que está baseado em 2 Coríntios 4, 16 a 18, e você vai entender que ligação tem esse tema com esse texto de 2 Coríntios 4, 16 a 18. Aqui no Construindo e Compartilhando nós não lemos o texto, mas você pode pausar o vídeo agora, fazer a leitura, inclusive para absorver, para colocar no seu coração e depois continuar acompanhando o esboço, tá bom? Nossa introdução, como de costume, sempre gosto de deixar uma introdução, eu poderia deixar aqui em branco como alguns esboços, eu vou compartilhar com vocês introdução, que aí no conteúdo vai estar em branco, mas vou explicar o porquê, mas eu sempre gosto de fazer uma introdução, porque esses esboços geralmente são repassados por outras pessoas que nos pedem ajuda, pregadores, pastores, alguém que diz, pastor, se eu tenho uma mensagem no texto tal, e aí eu mando para ele, já tem uma introdução, já lhe auxilia bastante, lembrando sempre que ele pode fazer sua própria introdução ou usar apenas de forma parcial o esboço que está aí à disposição. E antes de eu ler aqui a introdução, já dá aí para ter um vislumbre, permita dizer algo que eu não posso esquecer sobre esse esboço. Esse esboço é muito pertinente a esse momento. Nós estamos chegando ao final do ano, tem aí os cultos de final de ano, tem aí o janeiro profético, né? Tem aí os 12 dias de bênção para 12 meses
12 dias de sacrifício para 12 meses de bênção, enfim, que o povo faça a sua festa, mas faça com propósito, com objetivo, tá bom? Então, essa é uma mensagem que você pode usar agora, inclusive final de ano, porque ela foi propositalmente criada para isso, para a transição de um ano para o outro. Então você pode pregar agora em dezembro, ou em janeiro, ou nos primeiros meses deste ano, né? No ano de 2023, o ano de 2023 pode ser definido como o ano das expectativas, onde muitos estão preocupados ou pensativos com relação às probabilidades negativas, ou seja, o que pode acontecer. Olha, já começou a ligar ao tema. Então veja bem, é fato, foi fato no ano de 2023 e é fato nesse de forma ainda mais intensa. As pessoas estão preocupadas, olhando aí o preço dos alimentos, do combustível, a alta do dólar. Não sou economista, não entendo, não politizo assuntos. Meu negócio é Bíblia, é Evangelho, é Palavra de Deus, é Cristo, Cristo, Cristo e mais Cristo. Mas esses dados à nossa volta não podem ser ignorados, as informações, inclusive descartar as mentiras e de fato pesquisar para saber o que de fato é verdade. E as verdades estão aí nuas e cruas, estampadas nos noticiários, e é só fazer pesquisas e você vai saber, entendeu? Tem muita gente que transmite com confiança as notícias verazes, ou seja, as verdadeiras. E aí, muita gente está preocupado e se pergunta o que pode acontecer no próximo ano. O que pode acontecer com tanta probabilidade negativa? Mas, ao olharmos cuidadosamente para as palavras inspiradas do apóstolo Paulo nesse texto, qual texto? 2 Coríntios 4, 16 a 18, chegamos à conclusão de que, ao invés de eu me ater a pensar no que vai acontecer, posso manter meu foco no que precisa e pode acontecer na minha vida. Meu Deus, isso aqui enche o coração. Só isso aqui já é uma mensagem. Ao invés de eu me ater a pensar, a antecipar, a me preocupar, a ficar ansioso, a ter crises sobre o que vai acontecer, eu posso manter o meu foco no que precisa e pode acontecer na minha vida. A Bíblia está cheia de coisas que vão me dizer o que precisa e pode acontecer na minha vida, inclusive no texto de 2 Coríntios 4, 16 a 18. Se não, vejamos, tradicional transição, né? Dentre muitas coisas que precisam acontecer, a primeira delas é uma persistente resistência a toda e qualquer forma de desânimo. Por quê? Porque 2 Coríntios 4, 16 diz, por isso não desanimamos. Paulo já começa dizendo, não desanimamos. Então, nós precisamos ter uma persistente resistência a toda e qualquer forma de desânimo. O desânimo vem para todos, é inevitável, mas assim como é inevitável o desânimo, minha resistência a este também precisa ser inevitável. O desânimo vai vir, é inevitável, mas eu quero dizer para ele que a minha resistência também vai ser, porque desânimo todo mundo sente. E para isso se faz necessário que o desânimo não seja tratado como um problema exterior. Nossa matéria é corrupta, se deteriora, se desgasta, isso é natural, mas é preciso resistir. E não desanimar começa com não se entregar à chegada do desânimo. Por que eu coloquei isso aí? Porque lá o texto diz, por isso não desanimamos, pois ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Então, o desânimo vem e abate também o físico, o homem exterior. E a matéria é corrupta, ela se desgasta, ela se deteriora. Então, o que a gente precisa fazer? Resistir. E não desanimar começa não se entregando com a chegada do desânimo. Josué 1,6, o que foi que Deus disse a Josué? Esforça-te e tem bom ânimo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Então, esforço e a decisão de ter bom ânimo devem caminhar juntos. Subtópico 4 do tópico 1. Se faz necessário um esforço para lidarmos com as coisas naturais e inevitáveis, não permitindo que elas totalmente nos desanimem. Então veja bem, a ideia é encarar esse desânimo. A ideia é resisti-lo. Ele está lá, é lutar com ele, é brigar dentro da sua alma e dizer, eu não vou aceitar esse desânimo, porque eu não sei o que vai acontecer, mas sei o que pode acontecer no ano que vem. Deus me dará ânimo e força suficiente para continuar vencendo
toda forma de desânimo. Amém? Recebe essa palavra? Em segundo lugar, outra coisa que precisa acontecer é que eu devo manter minha crença e confiança na possibilidade de renovação diária. Isso aqui é muito forte, irmão. Eu amo pregar sobre isso aqui. Eu preciso manter a minha crença e confiança na possibilidade de renovação diária. Deus inspira e usa o apóstolo Paulo para nos revelar por sua palavra que todos os dias, posso contar com a possibilidade de renovação. O que o texto diz? Por isso não desanimamos, pois ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, todavia, entretanto, o homem interior se renova de dia em dia, e o segredo desse texto está nessa expressão, de dia em dia. Para o exterior, desgaste, cansaço e deterioração. Para o interior, renovação diária. O exterior se cansa, se corrompe, mas o interior se renova. Paulo está falando da parte imaterial e invisível, que é o espírito humano. O profeta Jeremias nos traz a revelação da fonte dessa renovação. Olha só como a renovação diária existe. Diz a Bíblia em Lamentações 3, 22 a 24, que é as misericórdias do Senhor. Primeiro ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? E ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, eis a fonte da tua renovação diária, as misericórdias de Deus que são novas a cada manhã, e grande é a fidelidade do Senhor. Além da fonte, a Bíblia nos revela também sobre o agente desta renovação, né? Tito 3,5 fala da lavagem, a renovação e a regeneração pela palavra, a renovação pela palavra de Deus. O Espírito de vida tem o poder de nos vivificar, Romanos 8,11. Por isso, a renovação é possível e inevitável, quando acreditamos no poder do Espírito de Deus. Então veja bem, estou falando sobre a renovação diária, a possibilidade. Quando a gente entende que o Espírito de vida tem o poder de nos vivificar, porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de Nazaré dentre os mortos habita em nós, e esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de Nazaré dentre os mortos, ele também vai vivificar os nossos corpos mortais, segundo a vontade de Deus. Então, assim, nós precisamos entender que a renovação é algo possível e inevitável, quando acreditamos no poder de Deus, né? Então tem Ezequiel capítulo 2, versículo 2, Ezequiel falando de quando o Espírito entrou nele e o pôs de pé. Em terceiro lugar, o que precisa e pode acontecer em nossas vidas, de acordo com o texto, é a possibilidade de desfrutarmos dos benefícios espirituais que podem ser exauridos das nossas adversidades. Vamos repetir isso aqui? Nós podemos entender que há a possibilidade de desfrutarmos os benefícios espirituais que podem ser exauridos das nossas adversidades. Aí eu coloco aí uma verdade, ó. Suas lutas e tribulações não trazem só as dificuldades, elas também estão gerando benefícios espirituais. Embora pareça o contrário, nossas tribulações são leves e momentâneas. Como entender isso? Porque no texto Paulo diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Mas Paulo chama a nossa tribulação de leve e momentânea. Como entender isso? Traduzindo as expressões utilizadas e fazendo comparações. Aos Romanos, Paulo explica um extraordinário processo no qual estão inclusas as nossas tribulações. Ele diz no capítulo 5, versículo 3, sabendo que a tribulação produz a paciência ou perseverança, a perseverança produz a experiência produz a esperança. Então, quando eu sou atribulado, ela vem para gerar em mim paciência, perseverança. Inclusive, eu preguei uma mensagem esse dia nisso. Ou seja, persistência, porque eu tenho que persistir, porque se Deus não me ajudar, quem vai me ajudar? Depois que eu persisto, eu adquiro com isso experiências. E uma vez que eu tenho experiências, nas novas lutas que virão na minha vida, eu tenho a esperança que o Deus que me deu vitória e que me garantiu experiência na minha última luta é o mesmo Deus em cuja minha esperança está para me dar vitória mais uma vez. Além disso, há um peso eterno de glória sendo produzido. Romanos 8,18 diz que as tribulações
do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, a leve e momentânea tribulação produzem para nós um peso eterno acima de toda comparação. E em último lugar, veja que nós estamos aqui aplicando 4 coisas que podem acontecer, tá? Em último lugar, ao invés de me prender no que de negativo pode acontecer, preciso viver como o Evangelho me propõe. Viver não por vista, mas sim pela fé. Irmãos, quem não vive por vista, mas pela fé, ele tem menos preocupações e principalmente as preocupações negativas exacerbadas. Por quê? Porque uma vez que eu vivo pela fé, eu não me iludo, eu não sou atingido pelo que é aparente. Então eu começo a vislumbrar aquilo que ainda não vi, mas que creio, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não vêem. Inclusive eu vou repetir esse tópico aqui para você entender. Em último lugar, ao invés de me prender no que de negativo pode acontecer, preciso viver como o Evangelho me propõe. E como é que o Evangelho me propõe? Viver de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. O justo não vive por vista, mas sim pela fé. Porque em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18, parece que é no versículo 16, aliás, no versículo de número 17, o apóstolo Paulo diz assim, ó, é no 18, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas atentando nós nas coisas que se não veem, porque elas são eternas. Então não é para viver por vista, é para viver pela fé. O justo é chamado a viver enxergando o que lhe cerca com outros olhos, os olhos da fé. Tem alguma coisa lhe cercando? Então enxergue pelos olhos da fé. Primeiro sintetizemos a importância não só da fé, mas de se viver por meio dela. Romanos 1,17, como está escrito, o justo viverá da fé. 1 João capítulo 5, 4 e 5, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Hebreus 10, 35 a 39, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque dentro de pouquinho de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele, porém, retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, nós os que vivemos pela fé, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que perseveram para alcançar a vida eterna, para a salvação. Esse texto de Hebreus é impactante, extraordinário. Não atentando nós nas coisas que se veem, aqui o subtópico 2 do tópico 4, né? Não se deixe influenciar pelas coisas que os nossos olhos estão vendo. Tiremos os nossos olhos dos cenários tenebrosos, irmãos. Tá aí os especialistas, tá aí os psicólogos, os profissionais, os quais estão de parabéns pelo relevante, belíssimo e sincero trabalho que fazem, não descartando o espiritual, mas tratando do lado psicossomático do ser humano. Vejam bem, os nossos profissionais nesta área dizem que notícias, alguns filmes, algumas músicas, algumas coisas que vemos e ouvimos podem nos influenciar como um cenário negativo. E tome cuidado, irmãos, às vezes assistir uma notícia te leva a gerar pensamentos inoportunos e inviáveis para quem quer ter uma saúde mental, uma saúde física e uma saúde espiritual vivendo de fato pela fé. Então, vamos tirar os nossos olhos de cenários tenebrosos, porque tem muito cenário tenebroso em nossa volta, inclusive no contexto da igreja. Tire os seus olhos e comece a viver pela fé, olhando para o alto, olhando para cima, olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Subtópico 3 do tópico 4, mas nas que se não veem, porque são eternas. É tempo da igreja começar a enxergar o que outros não podem enxergar. Isso lhe fará caminhar vitoriosa e triunfante. Gente, eu nunca tive uma visão. Eu conheço e creio em pessoas que já tiveram visão de anjos, já tiveram uma visão de uma luz como se fosse o Senhor Jesus apresentando a eles, da mesa da grande ceia e fora outras visões que estão relatadas na Bíblia. Mas a fé pela qual nós vivemos nos faz enxergar as coisas por esta fé.
Nós nunca vimos, mas acreditamos porque a Escritura já nos revela. E a Escritura é a base da nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então está na hora de nós começarmos a enxergar com a alma, com o espírito, com o ser interior. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que outros que não têm a mesma fé inabalável, o dom que Deus nos deu, não podem enxergar. Cantemos com alegria que o céu nos espera. Acreditemos que as coisas que se não veem, elas são eternas. Em vez de ficar brigando para saber se tem tristeza, se tem lágrimas, se vai chorar, se vai ter briga, se vai ter cadeira para um e para outro no céu, se vai ter um céu para cada, conter ironias e brincadeiras saudáveis, é claro, procure entender que o seu vislumbre da eternidade já pode acontecer se você continuar vivendo pela fé. Amém? Esse esboço vai te ajudar, é um sermão pertinente e veja que ele é um sermão que pode ser expressado aí de 30 a 40 minutos para um culto que está ali apertado, rápido, ou pode ser extensivo, porque aqui eu só repasso para vocês, eu não estou aqui pregando como se fosse pregar numa igreja. Esse sermão aqui, ele dura mais ou menos 1 hora. Pregando ele naturalmente na igreja, mas compartilhando aqui o esboço com mensagem, nós usamos aí pouco mais de 20 minutos, tá bom? Então o tema não é o que pode, mas sim o que precisa, baseado em 2 Coríntios 4, 16 a 18, e eu espero que este esboço lhe ajude, abra sua mente e lhe faça entregar uma mensagem bíblica, evangelística e poderosa à igreja de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Vamos voltar aqui para nossa tela principal e agradecer a Deus pela sua preciosa companhia. Você que está assistindo esse vídeo, compartilha com mais alguém, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Isso é extremamente importante. A gente fica pedindo porque, infelizmente, isso aí até os youtubers, que eu não sou youtuber, né? Os youtubers mais famosos, com milhões e milhões de seguidores, pedem para se inscrever, coloca ali uma figurinha passando, se inscreva, clique, ativa o sininho. Eu estou pedindo só para dar um gás no canal. E esse gás é para quê, pastor Marcos? Para o senhor ganhar dinheiro? Não, que eu nunca nem consegui monetizar o primeiro canal, imagine esse aqui. Mas sim para que outras pessoas que precisam de um conteúdo como esse sejam alcançadas para a glória de Deus. Pai, nós te agradecemos, nós bendizemos e louvamos o teu nome. A ti somente seja a honra e a glória e que o Senhor nos ajude a viver pela fé. Não atentando nas coisas que se veem, porque elas são temporárias, mas nas que se não veem, porque são eternas. Continua abençoando pregadores, pregadoras, dirigentes, pastores, mestres, ensinadores, pessoas que nem precisam desse conteúdo, mas estão por aqui para juntos aprendermos da tua palavra. Obrigado por tudo, continua nos guardando e nos ajudando aqui em nossa série Construindo e Compartilhando. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu muito obrigado pelo seu carinho, por estar conosco. Continue aqui e até o próximo Construindo e Compartilhando. Que Deus te abençoe.